Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta terça-feira, 21 de abril, feriado do Dia de Tiradentes. Aqui a informação não faz feriadão, a notícia não tem feriado e a gente está junto com você até às 8 da noite, antecipando as manchetes que vão estar nos jornais de amanhã. Sempre no canal 55.1 do UHF, sinal digital aberto, 511 da Claro TV em HD e também ao vivo, transmissão sempre no YouTube. O nosso canal lá no YouTube é Canal Rede RS. Se inscreva, ative as notificações e acompanhe nossas transmissões ao vivo de todos os programas da Rede RS. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira. Hoje vamos falar de churrasco, um dos assuntos preferidos dos gaúchos. Porto Alegre se prepara para mais uma edição de um dos principais eventos gastronômicos do ano. A Expo Churrasco 2026 acontece no sábado, dia 25, no Jockey Club e vai reunir tradição, cultura e entretenimento num só lugar. Em instantes, uma entrevista sobre o assunto. Para quem pensa em empreender ou investir, Porto Alegre recebe nos próximos dias um dos principais eventos do setor no sul do país. A Feira da Franquia reúne mais de 100 marcas, oportunidades de negócio e uma programação com palestras e conexões diretas com especialistas. O evento acontece no Barra Shopping Sul e daqui a pouco você tem outras informações. No esporte, vamos acompanhar ao vivo a estreia do Grêmio na Copa do Brasil. O jogo começa em instantes na Arena, em Porto Alegre. E ainda tem a preparação do Inter para estrear na competição nesta quarta-feira. E direto do Estúdio do Tempo, seguimos acompanhando o caminho da chuva pelo estado nesta semana. Veja agora no RS em Movimento. E por ser noite de estreia do Grêmio na Copa do Brasil, Rogério Amaral está conosco desde o início do programa. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado. É uma noite importantíssima aí para o Grêmio, inclusive com mudança na escalação titular. Não sei se isso depois podemos até avaliar, se vai significar uma mudança estrutural na equipe do Grêmio, como disse, depois da derrota para o Cruzeiro, o seu treinador Luiz Castro. Mas tem mudanças no time do Grêmio, sim. Vamos lá para a Arena, ao vivo já? Vamos sim. Giovanni de Oliveira está lá, está aqui na nossa super tela. Eu e o Rogério vamos dialogar e vamos trazer as primeiras informações que o Giovanni vai nos passar lá da Arena. Olha que enquadramento bonito na nossa super tela, hein, Rogério? Tá bonita, né? A Arena nesta noite... O Giovanni, né? O Giovanni tá bonito, a Arena tá bonita, a noite tá bonita nesta... Apesar da chuvinha, né? Nesta terça-feira de estreia da Copa do Brasil. Giovanni, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite, Rogério. Boa noite a você que nos acompanha na tela da Rede RS. Fico agradecido pelo elogio e enquadramento. Parabéns aí para o Antônio Sobral, nosso repórter cinematográfico. E justamente, saiu agora há pouco a escalação do Grêmio, por isso estou com o celular na mão. Era essa ansiedade, já que o técnico Luiz Castro prometeu uma mudança estrutural no time após a derrota. E saiu, então, o Grêmio confirmou a escalação. O Grêmio vem com o Everton, Pavon, Gustavo Martins, Vieri e Pedro Gabriel. Então a linha defensiva que vinha jogando. A diferença vem agora no meio. Juan Nardoni, Arthur e Gabriel Meck. O Luiz Castro traz de novo a figura do meia, de um jogador de armação, que vai jogar, então, atrás de Amuso, Enamorado e Carlos Vinícius. Esse é o time do Grêmio escalado para essa estreia contra o Confiança do Sergipe, estreia do Grêmio na Copa do Brasil. E mesmo que o momento não seja tão bom, não seja um momento de tanta confiança, a gente conversou mais cedo com o torcedor gremista. Vou pedir para o Sobral mostrar aqui, tem um movimento na arena, a chuvinha parou e o torcedor está bastante otimista. Eu vou pedir para colocar aí, a gente conversou com alguns torcedores que estão apostando até em goleada hoje. Vamos conferir.
confiante, cara. Eu acho que contra confiança a gente tem que fazer por merecer, né? Senão, acho que tá na hora de demitir o nosso treinador. Queremos vitória aí 4x0, 3x0. 5x0, se não for mais de 3x0, nem comemora. Aí, deu pra ouvir o pessoal apostando em goleada, né? Alguns que estão sonhando com uma bela estreia do Grêmio nesta noite na Copa do Brasil. Giovani. Exatamente. E como eu comentei, a chuvinha parou, feriado, dia bom, horário bom para o jogo. A expectativa da direção do Grêmio é que tenha 20 mil torcedores gremistas hoje apoiando o Grêmio nessa competição, a Copa do Brasil, que o Grêmio tem tradição, o torcedor gosta bastante. Vamos aguardar então. Muito bem, Giovani. A escalação que era uma grande dúvida, né? Isso. Giovani, eu vou liberar o Giovani, porque daqui a pouco ele volta e eu quero ouvir do Rogério aqui, porque não é que fosse uma Giovani dúvida. tem a escalação, né? Não, mas ele passou? Sim, eu acho que é importante a gente Passou toda a repetir, escalação, nós colocamos aqui na tela. Vamos colocar de novo a escalação então na tela. Para o Rogério justamente comentar. Isso que eu gostaria que o comentário fizesse o Rogério para analisar, afinal, se houve grande mudança na estratégia do Luiz Castro essa noite ou não. Vejam o seguinte, não é? A defesa, que já se cogitava, quando se fala em mudança de estrutura, que foi o que disse o técnico Luiz Castro, se imaginaria que essa mudança de estrutura viesse desde o setor defensivo. Por quê? Porque o Pavão não é lateral de ofício. Ele é um ponta-direita que foi recuado diante do fato do Grêmio não conseguir ter aí, com o Marcos Rocha, não é, um desempenho e estar sem o lateral, porque o João Pedro estava machucado voltando agora. Então, era de se imaginar que ele fizesse do Pavon um ala, né, que jogasse mais do meio campo para frente, assim como fizesse também com o Pedro Gabriel, que é um menino, um jovem, né, o Pedrinho, também um ala pelo lado esquerdo, e tivesse mais um zagueiro, além do Gustavo Martins e do Vieri, que seria a entrada do Balbuena como um zagueiro centralizado. Mas não fez isso o técnico Luiz Castro. Ele manteve ali a mesma formação. Aí a gente pode colocar e manter, né, a escalação aí para a gente ver os jogadores de meio campo. O que ele faz? A mudança significativa está só no meio campo. Se é, Renato, que pode se falar significativamente. Por quê? Porque ele mantém dois volantes. Ele mantém Nardoni e Arthur, que são dois volantes. Ele tira Noriega, que é um primeiro volante, que inclusive joga de zagueiro também, mas era o primeiro volante, e coloca dois volantes que são de uma linha mais avançada no meio-campo. E coloca um meia atacante, que é o Gabriel Meck. Essa é a diferença maior. Ou seja, antes o Luiz Castro jogou com Noriega, Nardoni e Arthur, três volantes. Hoje ele não joga com o seu primeiro volante, aquele que fica na frente da defesa, ele joga com Nardoni e Arthur. Um dos dois vai ser mais recuado. E o Gabriel Meck, que ele é um meio atacante, e no ataque não muda nada, porque continua alguém pela extrema-direita, né? Era TT que começava, não está numa boa fase, entra Enamorado na ponta direita, na esquerda está o Amuso e o centroavante Carlos Vinícius. Então, Renato, para mim, não tem uma mudança estrutural, não é? Não tem. O Luiz Castro me parece que ele foi bastante acadêmico nesse, para usar uma expressão muito utilizada em Portugal, que é de onde vem o técnico Luiz Castro, ele foi muito acadêmico. Ele manteve a defesa, manteve o ataque, não falo nem do goleiro, que isso é evidente, né? O Everton. Mas ele muda só o posicionamento de meio campo. Talvez o Arthur venha a ser um primeiro volante, o Nardoni continue sendo o segundo volante e o Gabriel Meck, que não é volante, vai ser um meio atacante. Ou seja, conservador, Rogério? Eu diria assim, quando a gente fala acadêmico no futebol, é justamente isso, né? Ele é mais conservador, não faz uma mudança estrutural mais significativa, até como o torcedor gremista estava esperando. Mas, de qualquer maneira, como esse jovem Gabriel Meck é uma esperança, uma grande expectativa, que todos nós temos, a mídia, o torcedor especialmente, então agora que se dê essa sequência para o Gabriel Meck e que ele seja efetivado como titular. Vamos ver, a preocupação é a seguinte, contra o Confiança, que é um time lá da Série C, ok, que até possa se pensar em jogar sem um primeiro volante. Mas quando você enfrentar outras equipes, como Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, que já é no fim de semana, não sei. Não sei se seria adequado jogar sem um primeiro volante. Mas, repito, Renato,
Pelo que disse o Luiz Castro, não se efetiva essa mudança, no meu entendimento, na Aquela estrutura expectativa não se confirma. O Rogério vai permanecer conosco aqui ao longo do programa, vai fazer as entrevistas junto comigo aqui, nós vamos atualizando o Grêmio, o Giovani vai voltar lá da Arena, se houver algum resultado, alguma mudança, uma expulsão, gol, a gente vai estar informando aqui durante Entrevistas que não serão de futebol, né? Como é que é? Entrevistas que não serão de futebol. Entrevistas que não serão de futebol. É para a Temos gente ficar churrasco, acompanhando, né? Daqui a pouco churrasco já aqui para abrir os trabalhos no nosso RS em Movimento nesse feriado. Rogério Amaral permanece conosco. E, aliás, falando em feriado, com o céu nublado, momentos de chuva, Porto Alegre amanheceu com as ruas hoje pouquíssimo movimentadas nesse feriado de Tiradentes. Mas, ainda assim, os pontos turísticos receberam visitantes. A nossa reportagem percorreu vários pontos da capital para mostrar como é que os moradores aproveitaram o seu dia de folga. Vamos conferir na tela. A terça-feira começou com muitas nuvens e registro de chuva fraca em diferentes regiões da capital. Avenidas conhecidas pelo intenso movimento de veículos, como a Bento Gonçalves e a Osvaldo Aranha, apresentaram pouco movimento. Na orla do Guaíba, teve quem decidiu enfrentar a instabilidade climática, seja para fazer exercício físico ou sair da rotina. A gente está aproveitando com família, a criançada brincar um pouquinho, né, sair da rotina da semana, do mês, trazer eles para brincar, que eles pedem bastante, e aproveitar como é que está o ambiente aqui do nosso gasômetro, né, que melhorou bastante. Tá muito bom, poderia estar um solzinho, mas a gente não deixa de aproveitar igual. Apesar do tempo nublado, algumas pessoas aproveitaram a manhã para passear pelo Brick da Redenção. Por aqui, os feirantes seguem trabalhando e torcendo para que não chova, já que a movimentação depende diretamente do clima. O tempo está meio chuvisquento, né? E aí espanta um pouquinho o público. Mas eles vêm, com certeza. Que aqui é um parque bem movimentado, né? O pessoal vem procurar, vem tomar um chimarrão, vem, né, distrair um pouquinho, já aproveitar o dia, né? Feriado. Então o pessoal está vindo, mas está vindo devagar. Eu estou passeando aqui pela Redenção, eu sou nova, na verdade, aqui em Porto Alegre. Já conhecia e tal, mas... E gosto muito. Assim, eu estava comentando hoje com meu namorado que nada me faz mais feliz do que o feriadinho passear, assim. É a felicidade ordinária, sabe? Tá dando para caminhar, botei o guarda-chuva na bolsa e é isso. Tipo, vamos, se chover a gente volta. Para aqueles que priorizam a atividade física até mesmo no feriado, como o José, o clima acabou ajudando. Feriado bem tranquilo, o parque tá bem fresco, bem agradável para correr, fazer uma atividade física. Não tem movimento, está bem tranquilo mesmo. Já o centro histórico da capital, conhecido pela grande movimentação comercial, hoje foi o destino daqueles que optaram por aproveitar o feriado com a cultura e a gastronomia. Muito bem, e nós aqui, né, no feriado, trazendo informação para vocês e por que Porto Alegre está se preparando para receber um dos principais eventos gastronômicos do ano. A Expo Churrasco 2026, que acontece neste sábado, dia 25 de abril, no Jockey Club, reunindo tradição gaúcha, cultura e entretenimento num só lugar. Para nos contar sobre as novidades dessa edição, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Leoni Bresolin, que é coordenador das estações de carnes exóticas da Expo Churrasco. Boa noite, seja bem-vindo, Leoni. Boa noite, tudo bem? Leoni Bresolin. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Como é que é? Tudo preparado para sábado? Tudo certo. Quinta edição da Expo Churrasco, né? É a quarta em Porto Alegre. Quarta em Porto Alegre, 5 no total, porque teve um em Caxias. Exato. E o evento, ele é muito grande, Leoni. Conta pra gente como é que funciona. É uma proporção bem grande, né? Tem 60 estações e acredito eu que vai atingir um público gigante dessa vez. Maior que as outras edições, né? O gaúcho gosta de churrasco, então é óbvio que o público, né, está garantido, né? As estações são com a alimentação aberta para quem entra. É um ingresso só e aí você pode provar tudo, né? Como se chama o Open Food, né? Isso aí. A gente está mostrando umas imagens aí da edição do ano passado, que foi a primeira no Jockey, as primeiras foram no Parque Harmonia. Rogério, gosta de churrasco, Rogério? Ah, mas é a minha comida preferida. Eu, por mim, comeria churrasco todos os dias. Tá? Quem vem lá das missões, como é o meu caso... Sim. Tá? Agora, é algo interessante, né? Porque os principais expoentes churrasqueiros e donos de churrascarias aqui pelo Brasil e até no exterior,
né, eles têm um sobrenome assim da origem do nosso convidado. Italiano. Italiano. Isso aí, de pai e mãe. E os nossos churrasqueiros que estão por aí também, né? Por exemplo, o pessoal de Nova Brécia, que é tradicional, tem o sobrenome italiano. Ah, isso aí até eles brincam, né? Que se morreu, os caras de Nova Brécia acabou as churrascarias. Né? Que eles são os pioneiros, né? E não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Tem mais isso, né? Porque Nova Brécia tem a fama da terra da mentira, né? Mas qual é a expectativa de público da Expo Eu Churrasco? acredito que é mais de 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Passando no sábado, né? Inteiro no tempo do evento, né? Isso. Eu tenho uma curiosidade, me permita, Renato. Claro, fica à vontade. Como é que é a divisão, né? A gente viu ali nas edições anteriores, cada tenda, vamos dizer assim, cada uma tem um tipo de carne, como é que é? Exato. Cada estação tem uma proteína e um acompanhamento. Sim. Todas elas, né? Então, vamos dar, por exemplo, o jacaré. O jacaré, ele é servido assado com uma porção de um acompanhamento. Acho que no jacaré tá o ceviche tropical. Sim. Tá, mas é só carne exótica? Não tem... Não, temos. Não, é que na estação do Leoni é só carne exótica. Eu dei como exemplo uma estação, né? Mas... Não, sim. Vai ter carne de capicho, capivara também? Não, essa não, porque a legislação não permite. Essa mas não pode. todas as que a gente trabalha, tá, temos, então uma que permite, vai ter de javali? Javali vai ter. E o nosso javali, ele é com certificado de javali, ele não é javaporco, né? Sim. Sim, não é o javaporco, é o javali. Javali, com certificado de criatório. Que essa legislação permite, né? Com certeza. E até estimula, né? Até eu acho que estimula porque o javali é um animal... É um predador. Predador, É um né? predador. Isso. É um predador. Então ele pode ser caçado e pode virar carne. Além do jacaré e do javali, carnes exóticas. Nos exóticos vai ter cabrito. Mas não é tão exótico o cabrito. Mas né? o cabrito hoje, se tu for ver no Rio Grande do Sul, ele é considerado exótico porque é mais difícil de comercializar, né? Então, mas enfim, né? A gente vai entrar com... Mas quem tem origem portuguesa, como é o meu caso, o cabritinho... Exato, o cabrito é perfeito, né? Não é um problema, né? Mas a gente vai ter rã, cabrito, isso sim. magre de pato, marreco, galinha de Angola, teremos o pirarucu, teremos tambaqui, dourado, pacu, surubim. Meu Deus do O céu. dourado a gente encontra por perto, mas esses outros é tudo lá pra cima, né? Pirarucu é só no norte e é o maior peixe fluvial do Brasil. De escamas é do mundo, né? Do mundo, né? Do mundo. De escamas é do mundo. Que se é do Amazonas, já é do mundo, né? Porque o Amazonas já é grandioso. Tu já provaste todas essas carnes? Né? Sim. Como é que é o gosto, por exemplo, difere muito, por exemplo, tu falou galinha de Angola, difere muito da galinha normal, do frango que a gente conhece? Ela difere, sim, porque ela é um pouco mais escura, né? Mas é bem saborosa, né? Ela lembra um frango caipira, só que com uma coloração um pouquinho mais escura, né? Mas o gosto. A coloração pode ser mais muito escura. Parecido com frango caipira. Parecido. Muito parecido com frango caipira. Um frango com molho, uma mistura, assim, com pato junto. Mais carregado. E isso é importante. Tu falaste no magret de canard, né? O peito de pato. Tá? A gente, quando fala magret de canard, principalmente a França é muito tradicional no confit, que é a coxa, e o magret, que é o peito de canard, que é o pato, né? Daquele pato selvagem que a gente vê, inclusive... Tem as histórias, na América do Norte tem muito, a Europa tem, né? E o nosso pato aqui é um pato menor. Exato. Então é isso que eu pergunto. Por exemplo, você pega um magret, né, de um pato desse, criados lá para cima, hemisfério norte, tá? É quase como se fosse um medalhão de picanha. É grande? É grande. É grande. E aí eu pergunto, o que vai ter aqui é mais o nosso pato tradicional ou é esse pato aí? É o nosso. É o nosso? É o nosso, ele é menor. Menor. Eu trabalho com... Quando é por encomenda, eu consigo também trabalhar com o magret francês, né? Sim. E ele é grandão mesmo. Não, essas carnes, Leoni, por exemplo... Essa aí pesa quase 1 quilo, né? Não, é como se fosse uma picanha. Exato. Né? Para tu fazer essa tua estação exótica, né, de carnes exóticas, como tu citasse aí, acho que no mínimo umas 10 carnes diferentes, né? Tem 13. 13. E nem todas tem aqui no sul. Vamos começar pelo pirarucu que a gente citou. Tem várias vêm de outros estados, é isso? Isso. O avestruz, a gente tem a criação em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. O abate em Campo Grande. O jacaré em Corumbá.
O nosso pirarucu e o tambaqui, ele é de Rondônia, e assim por diante. Né? Tu és natural de onde? Eu sou de São Leopoldo. Meus pais são da Serra Gaúcha. É? Isso aí. Qual é o... Meu pai é Veranópolis e minha mãe é Antônio Prado. Muito bem. Aí eu te pergunto pelo seguinte, falasse o avestruz que é do Mato Grosso do Sul. Do Sul. Isso. E nós, numa época, nós tínhamos muito do avestruz nos nossos campos aqui. Não temos mais isso? Hoje está muito... O manejo do avestruz é muito difícil, né? Sim. Então, o pessoal lá da Strut, hoje é a segunda maior fazenda do mundo de avestruz, né? Ela só perde para uma da África. E... O cara é um visionário, o seu Piveta. O nosso avestruz desapareceu porque não se confinou e nunca se preocupou em ter não o se soube confinamento fazer e a os produção. cortes, o preparo, o manejo, né? Então, o nosso avestruz aqui era o avestruz natural, selvagem, quase. Criavam, mas não sabiam na hora de fazer o toalete, por exemplo, né? Eles vendiam a coxa, vendiam um corte inteiro. Então, a Strut lá, ela prepara as iscas, ela prepara o medalhão, ela prepara o filé-leque, ela seleciona os cortes, né? É. Tu é muito jovem, né? Já pegaste talvez a ausência do avestruz aqui. O Renato que é mais da cidade, né, Renato? Ou não? Tá me olhando com uma cara Não, estou prestando atenção nessa tua cultura francesa, porque eu estava assim, ó, eu estava admirado com assim, a pronúncia, a perfeição do Maghré, e o conhecimento das ruas de Paris. Não, mas enfim, aqui, ó, é muita viagem. Agora é bem Gaudério, bem lá das Missões. Tá, vamos lá. Porque a gente no campo pegava o ovo de avestruz. Que daí era o nosso, a ema. Nosso, nosso avestruz, nossa ema, que era o ovo grande aquele. Isso aí. Tá? Então eu tenho lembrança dessa minha época de infância ainda, né? De chegarem com o ovo de avestruz, o ovo grande. Tá? Então isso desapareceu, é uma pena que a gente não tenha isso mais aqui. Inclusive eu vou trazer os ovos de avestruz para fazer um acompanhamento do avestruz. Olha aí, mas que gemada, que ovo frito que deve dar um ovo desses, 22 ovos de galinha que equivalem um ovo. Né? Barbaridade. Vem cá, essa eu vou lá só para ter uma recordação da infância. Essa é bonita. O evento abre às 10 da manhã no Jockey Club. Mas tem 5 horas de degustação, que é um pouquinho mais tarde, é meio-dia até as 5 da tarde. Isso, exato. 5 horas que as pessoas pagando o ingresso, só para repetir, tem gente que não está ligando para a nossa redação e está pedindo o horário, o serviço. A gente já falou bem no início. Compra um ingresso e aí pode degustar qualquer uma das 60 estações? Exato. O quanto aguentar. É liberado, até aguentar. O quanto puder. Sempre uma proteína e um acompanhamento, é isso? Ou é tipo, por exemplo, a gente está também, além dos exóticos, né? Tá vindo outras experiências gastronômicas, né? Então, tá vindo o churrasco lagoense, a gente está trazendo. Tá trazendo o pessoal... Como é que é isso? Explica. É o churrasco de Lagoa Vermelha, que é a capital nacional do churrasco, né? Então, eles fazem o churrasco no espeto de pau. Eu não sabia. Como é que eles fazem? Eles têm o corte diferente do tradicional. Sim. Tipo, então, é o chapéu de bispo. Ele tem o corte da costela com o filé espetado atravessado. O chapéu de bispo seria aquela ponta da... acho que ele pega uma parte... da picanha? A maminha, né? Ele pega acho que ele pega quase a bolinha, né? Que a gente fala aqui, né? Interessante. Então, as pessoas podem percorrer e aí vai ter, então, a do Leoni, que é exóticas, vai ter essa outra de Lagoa Vermelha. O que mais que tem? Eu imagino que são carnes bovinas, mas tem ovinas também, né? Tem essas exóticas que tu falaste. Mas basicamente é carne vermelha, né? Tem aves também, né? Vai ter a parte de frangos também, né? Vai ter uma estação especializada lá em Galeto, de repente. Isso, mas sempre na brasa? É tudo na brasa? A galinha de Angola, por exemplo, a gente vai fazer ela confitada. Aí ela vai ser confitada, ela está sendo feita confitada na própria gordura dela e vai ser finalizada na manteiga, acredito eu, não me lembro de cabeça agora. Sim. E ela vai ser servida, ela vai ser feita na panela. E ela... o acompanhamento vai ser polenta mole com manteiga. Mas um detalhe, panela em cima do braseiro. Isso aí. Todas fogo de chão, nada com tem fogão e tal, nada. Tudo parrilha. Tudo trepe e fogão. E aonde que vai ser lá no Jockey? Em que parte? Ela fica no meio. No meio da pista? No meio da pista. A pista em torno, né? E ela fica no centro. Então ali. Aí passa por baixo ali. Passa por baixo para levar os equipamentos, né? E o público acessa por baixo também. O público acessa por baixo. É perto da pista, na parte do miolo, né? Na parte do miolo, parte de dentro.
Exato. Mas é importante para o pessoal acessar, tem aquela passagem por baixo da pista. Tem o túnel, né? Tem o túnel por baixo da pista, porque não acredito que vai ser para o pessoal passar por cima da pista ali. Mas não, de qualquer maneira, até porque tem um túnel corrida, amplo, né? Aí tem a corrida ainda. Tem a corrida no dia, né? Olha aí, tem mais isso. Né? Tem mais isso. Tem uma corrida, Porto Alegre é a capital das corridas, é impressionante, tem corrida. Não. Tem uma corrida... de cavalo? É a corrida de cavalo. Ah, pensei que era uma corrida. Tem corrida no Jockey. Claro. Mas tem no mesmo páreo. horário ou antes? Vai estar ali durante o dia, né? Vai ter páreo. Puxa vida, não, mas então é um espetáculo, mais terruinho do que eu pensava. Não, mas churrasco com cavalo em volta. E eu elogio muito que o Jockey Club está reativando. Isso é muito legal. Essas iniciativas com outros eventos que não apenas as carreiras, né, como a gente diz, as corridas de cavalos, páreos. Por quê? Porque nós tivemos recentemente Guns N' Roses no Jockey Club. Sim. Tem o Festival Xisme todo ano lá também. Então, isso é importante, porque antigamente, eu lembro no Jockey, você tinha inclusive um parquinho de diversões, uma pracinha de diversões para crianças, que você passava justamente ali por baixo, quem queria assistir os páreos ia para as arquibancadas, para as cadeiras do jockey. Mas quem ia com as crianças queriam diversão, então passava por baixo, ia lá para o centro, tá, para o miolo, onde vai ser, né, o evento do churrasco, e tinha um parquinho de diversões para as crianças. Então deixa eu dizer... É um resgate do jockey que também é importante. Para os nossos telespectadores, que além da Expo Churrasco, das estações de churrasco, tem exposição de carros antigos no dia, Museu da Brigada Militar da Polícia Rodoviária Estadual, tem shows musicais, a gente viu ali no ano passado, tinha o pessoal cantando, né, em cima do palco. Tem também o desfile da escola campeã do Carnaval 2026, eu não sei onde é que vai ser o desfile, no meio dos cavalos, no meio das carnes. Bom, mas espaço tem lá no Jockey, né, tem muito espaço. Oficinas culturais, espaço da gurizada para as crianças, festival de chopp e cerveja, festival de vinhos, feira de produtos, feira de cutelaria, porque não tem churrasco sem ter uma boa faca, né, Leoni? Com certeza. Tem que ter as performances, os outros acessórios, enfim, né? Performance de faca vai ter, demonstração do Centro de Tradição Gaúcha, e aí tem a corrida que vocês acabaram de falar, que vai ser o Grande Prêmio Ladies Day, que é uma tradicional corrida do Jockey Club que vai acontecer neste sábado, 25 de abril. Tá lá, ó, das 10 às 18. Começa às 10, pode ir antes, para ver esses shows, para ver a gurizada brincar no espaço Kids, enfim, para ver tudo isso que está acontecendo além da carne, e a partir do meio-dia até as 5 da tarde a degustação da carne. Que belo programa para sábado, hein, Rogério? Ladies Day, então nós devemos ter, eu não sei se todos os pares ou um páreo, só as joquetas, né? Que é o feminino do jockey. Exato. Que vão participar. Deve ter um páreo feminino. É o Ladies Day. Deve ter um páreo feminino. Muito. Importante iniciativa, hein? Importante iniciativa. Muito legal. Para o sábado. Eu vou estar lá para comer a carne de avestruz acompanhado desse omelete aí com ovo de avestruz. Vai ficar legal. E aí já está alimentado para o sábado e para o domingo, só vai comer na segunda-feira. Mas é importante você dizer que também vai ter carne bovina, carne ovina também. Sim, búfalo. Vai ter o aguil, vai ter o cordeiro salineiro, vai ter o cordeiro tradicional, que os dois são, né? Porém, eles adotaram isso com a questão da pastagem, né? Então, o salineiro é justamente por isso, né? Olha só, da região de Mostardas, né? Para fechar aqui, o pessoal está perguntando o ingresso. Então, o individual é R$ 135. O casal já tem um descontinho, R$ 220. Fica um pouco menos por pessoa. Crianças. E a família, com 4 pessoas, R$ 404. Família com 4 pessoas sai praticamente R$ 101. Acho que até 12 anos acho que não paga. Criança até 12 anos não paga. Acredito eu. Não tenho a informação aqui, mas... A minha filha tem 4 anos e meio, a minha pequena. Aí tu vai botar na conta dela, né? Não, mas eu preciso levar uma costela aí pra menina. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Preciso levar 1 quilo a mais. O que aquela pequenininha come, eu vou te dizer uma coisa, né? Vamos mudar a regra ano que vem. Ô, Leoni, muito obrigado. Bom evento para você. Sucesso lá na Expo Churrasco. No sábado, a partir das 10 da manhã.
Grande abraço. Obrigado aqui pela presença. O Rogério já tem presença garantida e segue aqui conosco no próximo bloco. A seguir, você quer empreender ou busca uma oportunidade para investir seu dinheiro? De 24 a 26 de abril, Porto Alegre recebe mais uma edição da Feira da Franquia, que promete movimentar o mercado e trazer oportunidades para quem busca uma nova fonte de renda. Ou, quem sabe, expandir os seus investimentos. Esse é o nosso próximo assunto. Fique aí, a gente já volta. Eu espero vocês. Estamos de volta com a RS em Movimento aqui na Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Para quem pensa em empreender ou investir em Porto Alegre, está recebendo, investir em qualquer lugar, mas Porto Alegre está recebendo nos próximos dias a Feira da Franquia, um dos principais eventos do setor aqui no sul do país. O evento acontece de 24 a 26 de abril no Barra Shopping Sul e promete movimentar o mercado e trazer oportunidades para quem busca uma nova fonte de renda ou expansão de investimentos. E para falar sobre mais uma edição da feira, as oportunidades estão surgindo no setor. A gente vai saber com o diretor executivo da Feira de Franquia em Porto Alegre, o Arvid Auras, que está conosco aqui no estúdio, aqui na Rede RS. Arvid, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. E eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Conversamos o ano passado, mas o ano passado foi online, né, Arvid? Aqui no RS em Movimento, na edição do ano passado, e agora mais uma edição. Qual é a expectativa para a feira esse ano? A gente está com uma expectativa muito boa, porque a feira sempre atrai um público bem interessante, um público que fomenta o mercado, fomenta os negócios, né? Então a gente cria uma expectativa e trabalha para que isso aconteça, para que realmente venha muita gente interessada em investir, gente querendo empreender. E a feira mostra essas oportunidades justamente para essas pessoas, né? Então a gente está com expectativa muito boa disso. Rogério. A minha curiosidade é porque me parece que tem um espectro bem amplo, não só das oportunidades em termos de segmentos, mas também nos investimentos, né? Porque começa com um valor bastante acessível para quem quer investir, não é? Existe um estigma que precisa cair de que franquia é algo muito difícil, inacessível, muito longe, inacessível. Isso que eu ia te perguntar. E não é. Tá? Não é. A gente tem franquias com valores baixos de investimento, existe franquias com valores bem altos, né? Então, a gente dentro da feira, a gente tem franquias a partir de R$13 mil de investimento, há franquias que têm 2,5 milhões de investimento, né? Então, assim, a gente tem para todos os bolsos, para todos os orçamentos, para todo o perfil de investidor, de empreendedor, né? Então, assim, isso que é o legal da feira. A gente trabalha com segmentos variados, a gente tem franquia de alimentação, a gente tem franquia de serviço, academia, empresa de mídia online. Tem para todo mundo. Tem para quem quer trabalhar em casa, que só pode trabalhar em casa, dá para ter um home office, um modelo home office de franquia, até uma estrutura de uma escola internacional de idiomas. Então, você consegue atender uma gama muito grande de pessoas que querem empreender e querem investir, né? Arvid, nesse ano, 24, 25, 26 de abril, lá no Barra Shopping, das 14 às 20, né? Abre às 2 da tarde, vai até às 8 da noite, não é isso? Exato. Mais de 100 marcas franqueadoras? Isso, a gente está com acho que mais de 100 opções de negócios em oferta dentro da feira. A gente vem com várias franquias que trazem o seu modelo de negócio, franquias que trazem as variações do seu modelo de negócio, né? Então, tem franquias que vêm com cafeteria, que vão lançar também uma gelateria, tem franquias de academia que tem outros modelos, então a gente tem mais de 100 opções que muda o valor, muda perfil, muda estilo de negócio, então tem essas opções variadas dentro da feira, né? A minha curiosidade é justamente sobre esses valores. Os valores menores significam de empreendimentos que são, né, em volume, em todos os aspectos, localização, né, estoque, menores, ou também em relação a conhecimento daquele negócio do franqueador? Na verdade, o conhecimento sobre o negócio não é um fator primordial, porque a própria franquia te dá todo o treinamento, a preparação e o suporte para isso, né? Você só vai replicar.
Você vai ser um replicador de processos de operação. O que acontece e é muito importante isso na feira, porque é onde se identifica o perfil da pessoa. Se a pessoa tem o perfil para fazer adquirir esse tipo de franquia, de serviço ou de alimentação, então assim, isso é o mais importante. Os valores são muito por conta do investimento e do tipo de negócio, né? Então, tipo, você trabalha com uma escola de novo, o exemplo da escola internacional. Você tem toda uma estrutura, você tem que gerir uma equipe grande de funcionários, você tem uma estrutura física grande, né? Quando você trabalha num home office, você seu notebook e o sistema que a franqueadora libera o acesso para ti, né? Então, numa região fechada que você vai trabalhar, então, assim, restringe bastante a questão da estrutura que ela vai precisar para tocar esse negócio, né? Sim, mas eu falo não do franqueado, não é? Eu digo da expressão, conhecimento já do negócio do franqueador. Se isso varia também. Um negócio que esteja iniciando, independente da dimensão, do tamanho, da exigência né, que precise para equipar, e um negócio que já é consolidado com nome, com marca no mercado. Com uma marca forte, conhecida no mercado. Quanto mais a marca já está estabilizada no mercado, uma rede maior, tem um espaço maior de mídia veiculando. Consolidada, né? Consolidada já. Mas eu vou pagar por essa franquia, É um produto né? que você vai em qualquer lugar do Brasil e você acha. Então, tem várias franquias que têm essa opção. Por exemplo, obviamente, Casa Balduco, vamos citar uma. Casa Balduco, está lá Sim. representado. Eles estiveram com a gente ano passado. Mas, por exemplo, tem a Chiquinho Sorvetes. Chiquinho Sorvetes é outro exemplo. Tem em qualquer lugar do Brasil. Né? Se for pegar então, isso, assim, vai ter que pagar o custo. É um investimento mais alto, mas é um produto que o consumidor... A marca já ajuda a vender já, né? Já vai. Eu quero dar um exemplo aqui. Evidentemente, eu não vou dar o nome, porque eles não abriram o processo de franquias, mas eles estão inclinados. É uma marca consolidada, né, de restaurante churrascaria aqui de Porto Alegre. Até se tem como a primeira churrascaria do Brasil, e aí quem sabe um pouco mais já identificou. Não é? Mas é um nome muito forte aqui no Rio Grande do Sul e pelo conhecimento daqueles que vêm aqui justamente por esse aspecto. Esse tipo de negócio que exige um investimento, é um restaurante churrascaria, né? Ele entra mais ou menos em que patamar aí de franquia? Porque vai ser um franqueador novo. Exato. Mas de um negócio que já tem um certo realce, um franqueador entrante, vamos dizer assim, né? Aí você acaba entrando num negócio que você, além de adquirir um negócio, você adquire uma grife. Sim. Né? Então você já tem uma marca muito forte junto e que você vai estar pagando por isso também. Sim. Né? Então você vai ser representante. A grife, né? A grife. Então você, por exemplo, tem uma franquia internacional de lanches e sorvetes que todo mundo sabe qual é. Sim. Né? Essa franquia você monta em qualquer lugar do Brasil e vai ter cliente já de imediato. Né? Porque essa franquia todo mundo conhece o produto, Sim. Todo mundo conhece o que tem a oferecer, né? Então, e com certeza isso tem um custo muito o que agrega no valor final da franquia, de aquisição da franquia, né? Olha só, tem uma programação também com palestras, não é isso? Uma palestra de temas que estão no momento, obviamente, sendo muito discutidos aí, por exemplo, ESG para empreendedores, inteligência artificial. A gente se preocupa muito com essa questão das palestras porque o conteúdo é muito importante. A gente não pode não está querendo só que se realize negócios, né? Mas que as pessoas entendam aquilo que elas estão fazendo. Claro. Então, os conteúdos que a gente tem nas palestras são conteúdos que são... as palestras são feitas por palestrantes que são de grandes franquias, que já têm experiência de 10, 15, 20 anos aí de negócio em franchising, pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem palestrando aqui consultor da Bahia, tem consultor de Minas, tem consultor de São Paulo, do Rio. Então, todo mundo trazendo a sua bagagem para que essas pessoas possam ter conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo do franchising, sobre como gerir o meu negócio, como gerir um negócio que não é totalmente meu, né?
que é uma franquia, não é totalmente da pessoa, você acaba se tornando um sócio, entre aspas, ali daquele franqueador, né? Então, assim, as palestras ajudam muito isso. Então, a gente tem palestras com temas relevantes como ESG, onde transforma o teu negócio, dá propósito para o teu negócio, isso é muito importante também, porque isso vai influenciar no teu sucesso, né? Trabalhar com as redes sociais para o teu negócio também vender mais. Marketing digital, Marketing digital, IA... E também uma das coisas que é muito importante, muito procurada dentro da feira, que é como transformar o seu negócio numa franquia de sucesso. Porque o nosso público da feira é de empreendedores e de investidores, né? A gente chama empreendedor aquele que quer ter o seu primeiro negócio, quer estar saindo do CLT, vou encarar, vou ousar. E o investidor é aquele que já investe em outras franquias, já tem um negócio e quer diversificar. Né? Mas tem o público do pessoal que tem um negócio e que quer saber como que transforma esse negócio numa franquia. Como é que a minha hamburgueria pode virar uma franquia de sucesso, criar uma rede de expansão e daqui a, de repente, 1, 2 anos estou com 10, 15 unidades aí pelo estado, saindo do Rio Grande do Sul também. Então, assim, é muito importante. E a feira proporciona isso, né? Muito bem, muito bem. E tem apoio, eu ia te perguntar se tem a presença lá, por exemplo, Sebrae, apoio para que as pessoas que procuram fazer uma franquia possam ter um melhor aconselhamento, né? Será que vale a pena ali? Quanto dinheiro eu preciso? Se eu posso pedir um empréstimo, um financiamento num banco? Tem essa consultoria também? A gente tem... Normalmente as franquias vêm com essas informações também, né? As franquias normalmente já têm uma parceria com algum banco, onde elas já trazem uma opção de financiamento, de como adquirir, porque as pessoas nem sempre vão ter o valor integral ali para comprar, adquirir aquela franquia, né? Mas o Sebrae, sim, está presente ali no evento, né? O Sebrae é nosso parceiro desde o primeiro evento aqui. A gente até gostaria que tivesse mais envolvimento de órgãos públicos, né? Porque a feira gera receita para os municípios, claro. A feira gera empregos, né? Então, seria muito importante. Mas o Sebrae tem um posicionamento muito forte, muito importante, porque ele fomenta as franquias que estão começando. Então, assim, hoje o Sebrae está indo na nossa feira com 15 marcas que estão começando. Certo. Então, está dando oportunidade dessas marcas que estão começando estarem participando de um evento e disputando novos negócios com marcas que já estão há 20, 30 anos no mercado, que são grandes no Brasil inteiro, são grandes até fora do Brasil. Então, assim, isso é super importante. Essas pessoas que estão começando, elas se sentem valorizadas e se sentem impulsionadas a ter sucesso no negócio. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós vamos botar na tela o site do evento, porque aí a gente vai ter uma noção das marcas que vão estar lá representadas. Olha ali, ó. Tem o Mundo Animal, né? El Guerreiro, o Bruder, Clean Saf, Lavanderia Pet, né? Que são coisas que estão crescendo muito, né? Sim. Realmente são negócios muito... Não sei se o Rogério conhece a Lavanderia Pet. É sensacional. As máquinas lá ficam prontas para você lavar as roupinhas dos animais. E não tem funcionário. É tudo automático. É uma coisa impressionante. Isso aí está crescendo bastante. Como eu não sou do time dos pets... Então... Olha aí o café do Preza, que é gaúcho. Como é que tu não é do time dos pets? Não, eu não sou do time dos pets. Eu também não, mas não conheço. Eu também, mas por exemplo, o X ali tu conhece. Press Café, né? Tudo bar, que também, não sei se o bar tem franquia, mas eu digo que é o Z Café, da mesma empresa. O Z Café, né? O Clube Kids. Tem muita franquia gaúcha participando. Cacau Show. Não, o primeiro que abriu ali, Mundo Animal, é uma marca daqui. Sim, sim. É uma franquia, e se não me falha a memória, que surgiu no nosso litoral. E tem uma aqui pertinho, pertinho da PUC, na Ipiranga. Sim, tem um baita de um restaurante. Mas, então, é a história dos franqueadores, das marcas, que eu acho muito interessante. Isso aí é legal. Mas eu tinha uma pergunta para o Arvido, tem uma pergunta, que é justamente o seguinte: essas marcas de investimentos maiores, que são marcas consolidadas ou negócios que necessitam de um investimento maior para estoque, para equipagem e tudo mais, né? Normalmente, são investidores que já têm outras franquias ou é alguém que chega para a sua primeira franquia? Tem essa... Para adquirir uma franquia dessa? Normalmente, quem adquire é quem já investe e tem outras franquias
Ou é quem vai pela primeira vez que já vai dar um tiro alto? Normalmente é alguém que já investe. Já tem o... porque ele se sente muito mais seguro para fazer um investimento mais alto. Quando você, por exemplo, adquire uma franquia de escola internacional, a partir de 2,5 milhões. Sim. Não é só adquirir aquela marca, adquirir aquela estrutura, aquele método de ensino. É adquirir um espaço suficiente para ter uma escola. Uma estrutura, está reformada, pronta, bonita, para atender crianças e coisas. Então, sim, é um investimento. Para um investidor inicial, é mais difícil. Então, para um cara que já tem 2, 3, 4, 5 franquias... Já tem o conhecimento do processo. Ele está seguro que ele vai aguentar a ficha, vai tocar a ficha naquele ali. Muito bem. Muito bem, Arvid, muito obrigado pela presença aqui. Um bom evento para vocês. Barra Shopping Sul, né? De 24 até 26 de abril, ou seja... Sexta, sábado e domingo agora. Isso, das 14 às 20 horas. Das 14 às 20 horas, Feira da Franquia. A entrada é gratuita, tem um ingresso? A entrada tem um ingresso, mas é um valor bem acessível, é R$ 65,00 e vale para os 3 dias. Então, você pode ir os 3 dias, são 15 palestras, são 5 palestras por dia. Dá direito às palestras também, sim. Não apenas a visitação. Por isso que é um valor muito acessível, porque conteúdo... Já tem coisa conteúdo. Muito importante, né? Muito bom. Sucesso para vocês no evento. Obrigado. Obrigado aqui pela presença, Arvid Aura, que é o diretor da Feira da Franquia no Barra Shopping. Nós vamos voltar para a Arena, lá do Grêmio, né? Aqui em Porto Alegre, aqui na Supertela. O Giovanni de Oliveira está lá. Qual a expectativa do jogo? O que tu pode nos contar mais, Giovanni, do adversário? Já tem o árbitro, obviamente, definido. Nos fala um pouco do jogo. Boa noite mais uma vez, Renato, Rogério. Vou começar falando de novo sobre o público. A gente encerrou falando da previsão de 20 mil torcedores. Evidente que o Grêmio ainda não divulgou a parcial, mas o Antônio Sobral, nosso cinegrafista, vai mostrar aqui, faltando agora 7 minutos para começar o jogo, ainda tem torcedor do Grêmio chegando, subindo a rampa da esplanada da Arena para acompanhar a estreia do Grêmio contra o Confiança do Sergipe. Esse jogo é interessante, é o primeiro duelo entre o Confiança e o Grêmio, Renato. Mas é a 10ª partida do Grêmio contra times do Sergipe e mais um motivo, então, para o torcedor ficar otimista, tá? Nesse momento, vamos mostrando um pouco aí a movimentação. Até hoje, nas 9 partidas que disputou contra times do Sergipe, o Grêmio ganhou 7, empatou 2. O Grêmio não conhece derrota contra equipes do Sergipe. Sobre o árbitro, o João Vitor Gobi, de São Paulo, tem um fato interessante. Ele esteve em 2 jogos do Grêmio. Uma vitória contra o Fortaleza, 5-3 em 2023, perdão, 5-1, e na derrota pro... Desculpa. Ele teve na vitória contra o Coritiba, 5-1 em 2023, e na derrota para o Fortaleza no ano passado. Mas esse ano ele se envolveu numa polêmica. Ele apitou Santos e São Paulo, e os jogadores dos 2 times disseram que ele xingou os atletas durante o jogo. Depois ele se desculpou, disse que no calor do clássico, tentando manter a ordem, ele acabou exagerando e usando termos inadequados. Esse é o árbitro que apita hoje Grêmio e Confiança. O Grêmio, então, nessa situação, enfrentando um time de Série C, Grêmio amplo favorito, torcedor no estádio, torcedor na arena, buscando essa vitória para chegar com conforto, chegar com tranquilidade no duelo de volta, dia 14 de maio. E o técnico do Confiança, que é o Cláudio Caçapa, foi zagueiro do Galo, foi zagueiro também na Premier League, jogou pelo Newcastle, depois voltou, jogou pelo Cruzeiro. A expectativa dele é voltar vivo da Arena. Então, esse jogo da Arena, esse primeiro jogo, é bem importante o Grêmio ter esse resultado positivo, Renato, Rogério. O árbitro, então, esse que o Giovanni falou, é o João Vitor Gobi, que é paulista, e pode árbitro também insultar jogador? Não, isso depende muito como é. Por exemplo, nós achei engraçado isso. Antigamente nós tínhamos um árbitro que era o Dulcídio Vanderlei Bosquilha. O Dulcídio, ele xingava, tratava os caras, falava palavrão, mas admitia que também dissessem palavrão para ele. Ou seja, ele separava o que era ofensa e o que era, vamos dizer, um linguajar meio chulo. Tá? E aceitava isso. Agora, são outros tempos, Agora mudou muito. São outros tempos. E daqui a pouco, qualquer situação palavrão, já fica mais complicado. Uma ofensa, Mas né? a gente via na chegada na imagem
né, que o Antônio Sobral mostrou ali, de que o torcedor ia subindo a rampa, mas devagar. Ia despacio, né? Despacito, como se diz, meio devagar, tal. Tudo bem, né? Talvez não seja, né, aquela confiança, não em relação ao nome do time adversário, mas ao próprio time. Mas vamos esperar que dê tudo certo. Ô, Giovanni, Rogério, faltam 4 minutos para começar o jogo e então a gente vai reprisar aquele fala-povo lá, como a gente diz aqui nos bastidores do jornalismo, porque teve um probleminha de áudio e a gente não conseguiu ver as apostas dos torcedores que iam chegando na arena e o Giovanni lá conversou com eles. Vamos saber então o que eles estão apostando. Tem gente apostando em goleada. Vamos ouvir e conferir na tela o torcedor do Grêmio. Tá otimista, sim. Não tem como ser diferente, né? Somos gremistas e a confiança e o otimismo tá sempre presente conosco. Cara, eu tô otimista e confiante, cara. Eu acho que contra o Confiança a gente tem que fazer por merecer, né? Senão, acho que tá na hora de demitir nosso treinador. Queremos vitória aí 4x0, 3x0. 5x0, se não for mais de 3x0, nem comemora. Se não for mais de 3x0, não comemora. Bom, o pessoal tá empolgado. Giovanni, é isso aí por enquanto? É isso, o jogo tá para começar daqui a pouquinho, então. Sei que daqui a pouco o Rogério e tu, Renato, ainda falam um pouquinho mais de esporte. Tem outras atualizações, tem internacional, tem feminino, né? Perfeito. Fico por aqui, uma boa noite para vocês e para quem nos acompanha na Rede RS. Bom trabalho por aí, Giovanni de Oliveira, direto da Arena do Grêmio. Excelente. Vai dar um 3x0, Rogério, será? Olha, a expectativa é essa. Pelo menos o time que o técnico Luiz Castro escalou, e inclusive a surpresa de não ter colocado o Noriega, principalmente, que vinha sendo titular, nem entre os reservas, sugere que o próprio Grêmio esteja achando que o resultado vai ser realmente, como disse o torcedor, o jovem torcedor, de 3x0 para cima. Bom, tomara que seja mesmo. Rogério permanece conosco, daqui a pouco a gente vai atualizar tudo sobre o Inter, que estreia amanhã também na Copa do Brasil. Já vamos acompanhar os primeiros momentos desse jogo do Grêmio. O feriadão de Tiradentes registra até o momento 13 mortes em estradas gaúchas. Veja agora estes e outros acontecimentos em nosso Giro de Notícias na tela. Em Tapejara, no norte do estado, um homem de 44 anos morreu após uma colisão lateral entre um caminhão Volkswagen e uma caminhonete Fiat Strada. Foi no quilômetro 6 da RS 467. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em Canguçu, um condutor morreu atropelado enquanto trocava o pneu do carro na BR-392. Em Bom Princípio, um motociclista de 23 anos morreu quando bateu de frente em um Fiesta que andava na contramão. Também foram registradas mortes em rodovias importantes, como a BR-116, BR-158 e ERS-129, com vítimas de diferentes idades. Na capital, um corpo em decomposição foi encontrado nesta terça-feira no Guaíba, próximo à usina do gasômetro. A vítima foi localizada por um pescador que acionou as autoridades. A identidade ainda não foi confirmada e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil investiga a morte de Gabriele Oliveira, de 24 anos, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. O crime aconteceu nesta terça-feira no bairro Capão da Cruz, onde a vítima foi morta a tiros. O caso é tratado como suspeita de feminicídio e o principal suspeito é o companheiro dela, que está sendo procurado. Se confirmado o caso, o Rio Grande do Sul chega ao 28º feminicídio em 2026. Agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul realizam diligências e buscas para localizar o suspeito. Foi entregue nesta terça-feira a nova Ponte dos Cafunchos, na zona leste da capital. A estrutura fica no bairro Lomba do Pinheiro e substitui um antigo pontilhão de madeira. Cerca de 10 mil moradores são beneficiados com a entrega. A travessia era uma demanda antiga da comunidade, já que tinham dificuldade de acesso de veículos, inclusive de emergência. A nova ponte conta com pista para carros e passagem para pedestres.
pedestres, melhorando a mobilidade e a segurança no local. E a bancada aqui está repleta, cheia, com a chegada de Irineu Guarnier Filho. Boa noite, Irineu. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Obrigado. Boa noite, Rogério. Boa noite, Irineu. Ponto de conexão, 9 horas da noite. Qual é o assunto, Irineu? Pois então, nós vamos seguir falando hoje no Ponto de Conexão sobre o Expo Churrasco. Vocês conversavam há pouco aqui, falaram sobre esse grande evento que acontece aí no sábado, lá no Jockey Club. A gente vai abrir um pouco mais, como nós temos mais tempo também para o programa e teremos mais convidados, a gente vai explorar um pouco mais esse assunto, porque é uma tendência que está acontecendo aí desses grandes eventos gastronômicos que reúnem muitas pessoas, diversas estações de carnes diferentes e tal. Eu participei pela primeira vez. Que assunto bom, né, Irineu? Esse assunto é bom, né? Para um feriado tinha que ser alguma coisa assim, mais leve, né? Escolhemos um assunto mais agradável, mais leve, porque às vezes o assunto tem de ser pesado mesmo. Mas eu participei pela primeira vez de um evento desses, Renato e Rogério, que foi no Uruguai com aquele grande chefe argentino, Francis Mallmann, faz um evento chamado Siete Fuegos, em que ele assa diferentes tipos de carne em diferentes tipos de fogo. Por exemplo, brasa, chama, uma série de coisas. Então, num lugar tem cordeiro, no outro lugar tem um assado de gado, no outro lugar tem peixe. E era um negócio sensacional. Eu vi aquilo e pensei, puxa, mas isso aqui é o churrasco levado assim à excelência, né? Porque você consegue ter ali tipos de assados diferentes, técnicas diferentes, enfim, que contentam, agradam a todos, né? E agora eu estou vendo que esses eventos também estão começando a fazer sucesso aqui no Brasil. Eu acho que o Expo Churrasco vai ser uma atividade bem interessante, vai ser um evento bem interessante. Gosto também de ver que o Jockey, né, Rogério, você falou nisso, o Jockey Club tem feito, aí tem sido sede de muitos eventos. É um local tradicional de Porto Alegre, já foi palco de grandes eventos. Sabe o que eu já vi no Jockey? Metallica. Pois é, grandes E o Kiss, no mesmo ano, 2015. Inesquecível. E foram grandes shows e o Jockey está reativando isso. Mas só um detalhe, uma justiça. O Jockey nunca parou de fazer eventos. Nunca parou. Porque aquele festival Xisme, né, que eu citei aqui há pouco, ele acontece uma vez por ano, que é um festival de música latino-americana. Vitor Ramil já se apresentou e ele ocupa uma boa parte do Jockey também anualmente. Mas agora o Jockey me parece que reativou com maior frequência os eventos. Com shows maiores, porque o Guns N' Roses foram 25 mil pessoas. Mas mesmo com esse evento churrasco, é a segunda edição que vai acontecer no próprio Jockey. Isso, no Jockey. Isso é importante. Exatamente. E o Jockey sempre foi, né, um lugar tradicional. Eu me lembro que ainda assisti lá, acompanhei. Nunca fui um jogador, porque eu não gosto de jogo nenhum tipo de jogo, mas ia com amigos que jogavam, então eu acompanhei as corridas lá. É um negócio sensacional. Como espetáculo, é um espetáculo fantástico. Correção, Thales Aliares não deixa passar nada. O Metallica foi em 99, eu achei que era 2015. É que a gente, né, acha que é jovem pro resto da vida. Foram só 16 anos antes. Foi em 99, sim, porque eu morava no bairro Cristal, agora eu me lembro. Morava de frente para o Jockey, inclusive, ali na rua Curupaiti. É uma vista maravilhosa do Jockey do Guaíba. E foi ali, eu desci de casa, fui a pé. Fui a pé, não precisei estacionar carro nem nada, fui até o Metallica. O Kiss eu não pude ir, mas eu assisti e ouvi o Kiss da janela. Foi tudo ali no Jockey nesse ano de 99. É verdade. Foi muito bom. E agora há pouco tivemos o Guns N' Roses. Irineu, um bom programa. Deixa eu só lembrar que os nossos convidados estarão conosco aqui, o José Augusto Trapp, que é o curador do Expo Churrasco, Festival Internacional. Também estará o Leoni Bresolim, que é o coordenador das estações de carnes exóticas do Expo Churrasco, esteve aqui com vocês e eu acho que tem coisas muito interessantes para contar. E vai completar a nossa mesa o Roberto Viana, que é um personal chef, um cara sensacional. Ele é um personal chef e é um grande, profundo conhecedor de cutelaria. Então, ele entende tudo de facas, é um grande colecionador de facas. Queremos saber quais são as facas certas para o churrasco. Se ganhares uma faca, não esquece de entregar uma moeda. Sabe disso, né? A lenda da moeda. Para não cortar a amizade. Para que não se corte a amizade. Irineu, um bom programa a partir das 9 horas da noite. Obrigado, como dizia o meu pai, a melhor faca para o churrasco é a que está afiada. Exatamente. Boa. O Roberto não vai concordar. A Justiça aceitou nesta segunda-feira um pedido de habeas corpus e autorizou que o ex-vereador de Porto
Porto Alegre, Giovanni Dal Olio, que é conhecido como Giovanni o Gringo, deixa a prisão preventiva para cumprir prisão domiciliar. Giovanni tinha sido preso preventivamente pela Polícia Civil na última sexta-feira por suspeita de fraude em licitações públicas. Na decisão, o Tribunal de Justiça levou em consideração o estado de saúde do ex-parlamentar. De acordo com o entendimento, Giovanni apresenta um quadro respiratório considerado grave, comprovado por laudos médicos anexados ao processo e será encaminhado para a prisão domiciliar. Em nota assinada pela defesa do ex-vereador Giovanni, o advogado Diego Romero diz que, abre aspas, ao que se conhece da investigação até a presente data, não existe qualquer acusação sobre corrupção, desvio de dinheiro público ou a prestação de serviços ou a não prestação de serviços por parte das empresas contratadas pelo poder público, fecha aspas. A seguir, previsão do tempo para o estado e a preparação do Internacional para o jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil. A gente já volta, intervalo é rápido e eu e o Rogério Amaral esperamos vocês. Estamos de volta com o RS em movimento. Chegou a hora de irmos até o Estúdio do Tempo. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, Rogério, e boa noite para você também que nos acompanha aqui no Estúdio do Tempo da Rede RS, nesse feriado de Tiradentes. Eu começo falando sobre a grave situação no estado do Pará. 59 municípios já decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas que atingiram o estado nesse mês de abril. Só na capital, em Belém, mais de 42 mil pessoas foram afetadas pelos temporais dos últimos dias. Várias ruas da capital ficaram alagadas e a água também invadiu casas. Em cerca de 24 horas, o volume ultrapassou os 150 milímetros, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Belém já acumula mais de 450 milímetros de chuva só em abril. Volume acima da média histórica e tem previsão de superar até os 550 milímetros no fim do mês. Agora vamos ver a previsão para o Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, vários pontos do estado devem ter sol e nuvens, mas o tempo não firma, porque ainda vai ter uma possibilidade de chuviscar ao longo da tarde. A instabilidade volta a ganhar força a partir de quinta-feira, que é quando deve chover ao longo do dia inteiro, com acumulados que podem chegar até os 25 milímetros. A chuva deve se concentrar mais no centro e no norte do estado, enquanto no sul e na campanha o tempo melhora. Aqui em Porto Alegre e na região metropolitana, os maiores acumulados devem chegar entre quinta e sexta-feira, que é justamente quando a instabilidade fica mais forte. Chegou a hora de dar um giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. A gente começa por Canela, lá na Serra Gaúcha, que deve ter marcas dos 18 aos 27 graus. O sol aparece entre nuvens, porém pode chuviscar a partir do fim do dia. Em Vacaria, as mínimas ficam ao redor de 13 graus, com máximas de até 28. Em Passo Fundo, as marcas vão dos 18 até os 27 graus nesta quarta-feira. Agora a gente vai lá para Erechim, onde as máximas podem chegar até os 28 graus, com mínimas de 18. Por lá o tempo deve ficar firme, só um pouco mais nublado, mas o sol até pode aparecer um pouquinho entre as nuvens. Em Palmeira das Missões, as marcas vão dos 18 até os 29 graus e por lá também a gente tem essa previsão de chuva no fim do dia. Vamos lá para a fronteira oeste. São Borja deve ter máximas de até 28 graus, com mínimas de 18 a partir de amanhã. No centro do estado, em São Cepé, a temperatura varia dos 15 até os 25 graus e por lá o tempo fica um pouco mais firme. Ao sul do estado, vamos lá para Rio Grande, onde as temperaturas começam ao redor de 15 graus e elas podem chegar até os 26. No litoral norte, em Capão da Canoa, os termômetros devem registrar mínimas de 20 graus com máximas de até 28. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o dia começa com marcas agradáveis de 21 graus, com máximas que vão até os 29. O tempo fica nublado, o sol pode até aparecer um pouquinho, mas lembrando, pode chover um pouco no fim do dia. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite.
Voltamos aqui com o Rogério Amaral agora para projetar também. No Grêmio continua 0-0? 0-0 no Grêmio. Na Arena, estreia na Copa do Brasil. Pelo que está mostrando o Grêmio, não mudou muito em relação ao que vinha mostrando anteriormente. Conforme tu já tinha analisado a partir da escalação, né, Rogério? Exatamente. O Inter estreia amanhã na Copa do Brasil. Pois é favorável para o Internacional, porque ele vai fazer o primeiro jogo fora de casa, depois, na próxima semana, a decisão dentro do estádio Beira-Rio. Só que esse jogo fora de casa, que era para ser no interior de Minas Gerais, São João del Rei, não vai ser lá, porque o estádio do Atlético não reúne capacidade mínima exigida pela CBF para essa fase da Copa do Brasil. Então, houve uma mudança de mando de campo. Claro que isso o Atlético concordou e recebe para isso. Mas favorece o Internacional por quê? Porque vai ser aqui do lado, em Florianópolis, Renato. Não é? No campo do Figueirense. Aliás, você acredita em coincidência? Acredito um pouco, em algumas. Depende. Se for a meu favor, eu acredito. Então, pense a teu favor, porque o nosso entrevistado anterior, o Arvid Auras, responsável pela Feira de Franquias, que acontece aqui em Porto Alegre, eu perguntei, porque você falou, vamos falar de novo com a Arena, com o Giovanni naquele momento, e eu perguntei para ele, aquela descontração que todo que trabalha na minha área do jornalismo esportivo pergunta, né? Você é gremista ou é colorado? E ele disse, não, eu sou figueirense em Santa Catarina. Então, se te serve alguma coisa, vai ser no estádio do Figueirense, o Orlando Scarpelli, onde o Internacional amanhã vai enfrentar o Atlético, mando de campo do Atlético, mas é favorável porque é aqui perto, né? Deslocamento menor. A gente tem uma reportagem projetando o jogo, vamos conferir então o Inter na tela. O Inter se prepara para estrear na Copa do Brasil nesta quarta-feira. O adversário será o Atlético, de Minas Gerais, e como o estádio Joaquim Portugal, do Atlético, tem capacidade inferior ao que determina o regulamento da competição, a partida terá que acontecer no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E para esse jogo, o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com o lateral esquerdo, Matheus Bahia, e os meio-campistas Ronaldo e Alan Rodrigues, que seguem no departamento médico e estão fora da partida, assim como o goleiro Sérgio Rocher. Para o seu lugar, mais uma vez, o escolhido será o Antony, que foi vaiado no último jogo, mas conta com a confiança do seu comandante. Antony é um bom goleiro, é um menino que lhe falta minutos, necessita jogar. Não é fácil entrar de la nada e jogar e ser o melhor. Por outro lado, Pezzolano terá 2 reforços para o jogo. Os argentinos Gabriel Mercado e Bernabé, que estavam suspensos com o 3º cartão amarelo e não estiveram em campo na derrota para o Mirassol, ficam à disposição para a quarta-feira. É isso aí, reforços. Então vai ser bom para o Inter. Reforços, importante, Mercado na zaga. É experiência, além de qualidade técnica. Resta saber o que o surpreendente Paulo Pezzolano vai escalar. Porque é sempre uma surpresa a cada jogo a escalação do Paulo Pezzolano. Não vamos esquecer que na derrota, agora no fim de semana, para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, ele deixou o Carboneiro no banco de reservas. Para fazer entrar, não importa se foi o Alex, quem foi o substituto, tal, enfim. Ele realmente tinha um prejuízo porque o Bernabé estava suspenso, cumprindo a automática, não poderia jogar, assim como o Mercado, que tinham recebido 3º cartões amarelos, e o Matheus Bahia estava lesionado, que seria o substituto imediato, que continua. Mas agora, para esse jogo, ele vai ter novamente o Bernabé na lateral esquerda, novamente o Mercado na zaga. Agora, quem ele vai escalar do meio para frente? Ele vai colocar Paulinho, que é um jogador maior de movimentação, mais intensa movimentação do Paulinho, ou vai de Bruno Henrique, que foi preterido no jogo diante do Mirassol, que jogou o Grenal, inclusive, o Bruno Henrique. É isso que fica. O jogador que serve daqui a pouco num jogo não serve no outro. Por quê? Porque muda o modelo de jogo. Sabe? Não, mas tem que ver conforme o adversário. Ok, perfeito.
Mas e a base do time? Como é que fica? Então, por isso que eu digo que é o surpreendente Paulo Pesolano. Você nunca sabe qual vai ser a escalação do Internacional. Será que ele sabe? Eu acho que... O que acontece, Renato, é que... Não, deixa eu melhorar a pergunta, Rogério. Eles estão testando. Ele e Luiz Castro estão testando. Mas não parece que com veemência esses testes, Mas né? acontece o seguinte, o Luiz Castro ele tem uma filosofia de modelo de time que ele vinha testando alguns jogadores dentro daquele seu modelo. Certo, tá? Uma convicção dele. E hoje ele abdicou um pouco. Ele desistiu do Monsalve, que nem concentrou, e desistiu do Noriega, primeiro volante. Ou seja, ele desiste de um meia, que é o Monsalve, e desiste de um primeiro volante, que é o Noriega. No Internacional, já houve desistência de vários. O Vidagra, que é um primeiro volante, não vinha atuando, até que... Finalmente ele entrou e parece que permanece como titular. Mas aí vem a oscilação do companheiro. Ou é Bruno Henrique, o jogador mais posicionado, ou é Paulinho, o jogador de maior movimentação. E vem a discussão. Ah, não, lateral não pode ser um jogador que tenha propriedades de atacante, como é o caso do Bernabé, tem que ser um jogador mais defensivo, como o Internacional contratou o Matheus Bahia. Então existe uma indefinição de que modelo que o Internacional joga. Haja vista que as duas vitórias mais contundentes do Internacional, que foram fora de casa, contra Santos e contra Corinthians, a despeito dessas duas equipes não estarem na ponta de cima da tabela, mas eram adversários talvez no mesmo nível do Internacional e jogando nos seus domínios, o Internacional mudou completamente, né? Jogou com um time mais reativo na proposta de futebol, mas com velocidade, tanto que venceu o Santos e venceu o Corinthians sem o Alan Patrick, que é o jogador que dita um ritmo mais lento no time. Tá? Então, essa me parece a grande dificuldade que vem enfrentando o Paulo Pesolano e que outros treinadores do Internacional já enfrentaram. Para privilegiar o futebol do Alan Patrick e o próprio jogador, terminam montando a equipe com outros jogadores que talvez não sejam os melhores, mas sejam aqueles mais convenientes para favorecer o Alan Patrick. E me parece que essa escalação do Grêmio hoje, tá, mais ou menos também está nesse ponto aí, onde o favorecido é o Arthur, por isso não joga um primeiro volante, joga um Noriega, que é um segundo volante também, para favorecer o Arthur, que é um jogador, em tese, primeiro volante, mas que não puxa muito o time para frente. É que às vezes coisas de treinadores, de treinadores. A gente que é torcedor, que é leigo, que não é do jornalismo esportivo, como é o Rogério Amaral há tantos anos, a gente fica olhando assim e a gente tem uma impressão que às vezes eles estão só tentando, que eles não têm uma linha de trabalho específica, que eles vão mexendo meio que na loteria, assim, vai dando certo, eles vão deixando. Porque o Pesolano vinha numa crescente, né? E eu não sei se era por causa do trabalho dele, especificamente. Talvez fosse o estado anímico do time. Eu sempre contestei muito essa crescente. E aí, de repente, pumba! Agora, contra o Mirassol, domingo de manhã, eu sempre contestei muito essa crescente do Pesolano. Porque deu muito a impressão disso, porque enfrentava times do Campeonato Gaúcho. Tá? E nós tínhamos no Pesolano praticamente uma manutenção do que vinha acontecendo no ano passado. Nós não tivemos mudanças mais significativas nos jogadores na escalação. É apenas um reposicionamento. E aí, com adversários mais frágeis que enfrentavam no Campeonato Gaúcho, parecia que realmente vinha crescendo o Internacional. Bastou enfrentar um adversário um pouco mais fortalecido, como foi o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro, dentro do Beira-Rio, perdeu. Perdeu e aí começou a haver essa sucessão até que ele mudou novamente. Mas me parece exatamente isso. São situações diferentes. O Pesolano faz tentativas, não é, de modelo de futebol, modelo de jogo, mas sempre procurando favorecer um jogador que é o Alan Patrick. A não ser quando ele joga fora de casa, que aí ele diz que tem que ser mais humilde a proposta, joga mais fechado e num futebol de reação. E o Luiz Castro do Grêmio, ao contrário, ele tinha um modelo que ele não abria mão do modelo e procurava um terceiro jogador de meio campo que pudesse fazer esse trabalho, ajudar o meio na construção e também servia o ataque na finalização. Não encontrou, olha, passou Cristaldo, que já foi embora, passou Edenilson, que já foi embora, passou o próprio William, que está por aí ainda, tentou o Monsalve, que agora nem convocado foi, nem relacionado para esse jogo de hoje, né? E o Nardoni na posição mais à frente com o Noriega atrás. Agora ele desiste do Noriega,
para manter o Arthur e botar um meia, como ele já tinha tentado com o Monsalve, que era meia, com o Cristaldo, que era meia, tenta agora com o Gabriel Meck. Então, Renato, é aquilo que nós aprendemos nas aulas de química. Lembra? Não sei. Depende da lição. O método das tentativas. Quando você não tinha a fórmula, né? Era o método das tentativas. Você ia colocando os elementos químicos até dar certo ou dar errado e explodir tudo. Muito bom, olha aqui, ó. Então, o Inter amanhã, o Inter deu um problema ali que acabou frisando ali, eu fiquei em off mesmo, não tem contra problema. O Atlético. O Inter amanhã contra o Atlético de Minas Gerais, na terra dos catarinenses, lá no Estreito. No Estreito. Lá no Estreito. No continente, que é onde é o estádio Orlando Scarpelli do Figueirense. Se a gente tiver que fazer um intervalo aí, vocês me avisem aí, por favor. E o estádio do Avaí é a ressacada. Enquanto o pessoal fica admirando tua beleza aí no vídeo da Rede Quer falar RS, do futebol feminino? Não, eu só quero dizer o seguinte, que enquanto falava... agora estamos os dois. O Grêmio perdeu uma chance, eu não vou dizer gol feito, porque eu não tenho essa sabedoria, mas o José enamorado, né, sempre muito enamorado, sempre muito apaixonado, deu um chutaço, uma bomba que bateu na trave, a bola voltou e aí o Carlos Vinícius foi aproveitar o rebote e chutou assim, ó, qual é o último anel lá da arena? Da arena? Onde é que é? Onde ficam as cabines, né? As cabines, então, acima dos camarotes. Foi lá na constelação lá em cima. Errou um pouquinho o ângulo, mas foi um momento bem perigoso. Nada diferente do que vinha acontecendo, porque isso já acontecia. Nem com o Inter, nem com o Grêmio. Acontecia né? antes. Futebol feminino. Futebol feminino, o Internacional está jogando em Minas Gerais contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, não é? E o Internacional está vencendo por 1-0. Né? Vencendo. Bom, nós temos aí os resultados, né? O São Paulo venceu o Grêmio por 3-1 e o Juventude perdeu em casa para o Corinthians. Isso aconteceu na segunda-feira. Tá? Esses são os resultados do feminino. Do feminino. Mas, nesse momento, o Internacional está jogando em Belo Horizonte contra o Cruzeiro e está vencendo por 1-0. Mesmo fora de casa, o Internacional está vencendo por 1-0. Aí, as gurias estão... Lembrando que só porque foi notícia nesses últimos dias aí, fora das quatro linhas ou fora do futebol, a executiva de futebol, não é, que nós tivemos aí, do Grêmio, né? A Bárbara era executiva do Cruzeiro. Sim. Tá? Sim. E o Internacional hoje tem uma nova executiva de futebol que veio do Juventude e que também é do futebol feminino. Então, só essa questão. E o Internacional, confirmando, vai vencendo o Cruzeiro por 1-0. Perfeito. E o Grêmio segue 0-0 na Arena. Nós já estamos com 20 minutos do primeiro tempo e vamos encerrando por aqui. O RS em Movimento vai ficando por aqui. Agradecendo o Rogério Amaral pela companhia mais uma vez. Obrigado. Muito bem. Grande abraço. Até amanhã. Até amanhã. RS Movimento fica por aqui, 9 da noite, tem um ponto de conexão com o Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você pode sempre sintonizar a Rede RS pelo canal 55 da TV aberta e pelo 511 da Claro TV em HD. E também, simultaneamente, no canal do YouTube. O nosso canal é Rede RS, canal Rede RS. Sorte, saúde e sucesso. Uma boa noite de feriado para todo mundo. Obrigado pela audiência. Espero vocês amanhã, 6h30 da noite, aqui, ó, na tela da Rede RS. Tchau, tchau. Até amanhã.